Olá, criptomaníacos! Se a chance de 2026 ser um ano de ciclo de alta, de bull market, era, digamos, inferior a 50%, então era a zebra, hoje ela cresce muito, ela aumenta muito. E na minha visão, já é maior do que 50%. Devido ao que falaremos no vídeo de hoje, a chance de bull market nesse ano, a chance da gente destruir de vez o ciclo de 4 anos e 2026 ser um ano de alta para o Bitcoin, ela cresceu muito devido às notícias que saíram hoje e que se encaixam com aquilo que eu já sentia. Aquela manipulação que eu falo para vocês continuamente aqui no canal, e geralmente uma manipulação que é para tomar os teus Bitcoins, para tirar das tuas mãos e passar para a mão de grandes institucionais, de grandes empresas. Geralmente é o que acontece. E as pecinhas se encaixaram no vídeo de hoje. Deixa o seu like, porque eu acredito que o vídeo de hoje vai mudar a sua visão em relação à probabilidade do ciclo de alta continuar. Porque o que vimos, a queda que vimos dos 126 mil dólares até os 80 mil dólares, para mim está quase que completamente comprovada como um golpe, como uma ação deliberada de uma empresa específica para fazer o preço cair, para que ela acumulasse bitcoins no fundo. Antes de explicar na ordem cronológica, eu vou começar pelo final. Vou mostrar a notícia que saiu hoje, e que a princípio não parece nada demais. Tá na tela. MSCI, uma sigla, justamente para não tornar isso tão claro para você, decide manter empresa de tesouraria de Bitcoin em seus índices. Strategy comemora. Aquela empresa que mais possui Bitcoin comemora essa decisão da MSCI de manter empresas de tesouraria de Bitcoin dentro dos índices. Por que isso é relevante? Porque se a decisão fosse contrária, a Strategy e tantas outras empresas que aderiram a essa estratégia de Bitcoin sairiam dos índices e, portanto, diversos fundos de investimento que estavam comprando Bitcoin, que estavam ali operando Bitcoin, deixariam de ter Bitcoin. E tudo aquilo que gerou a alta que a gente viu até 2025, até a alta histórica, seria revertido. Porque esses fundos de investimento, esse capital institucional que entrou, eles são ligados, eles seguem determinados índices criados pela própria MSCI. E para quem não lembra, não existiu assim um motivo popular para a queda, para aquele crash do Bitcoin dos 126 mil dólares para 80 mil dólares. Mas o principal motivo foi um anúncio da MSCI, no exato dia, na exata semana da alta histórica do Bitcoin. O anúncio é esse que está na tela. Tá aí, ó, o site oficial da MSCI e o anúncio, ó, anunciado em 10 de outubro de 2025. Semana da alta histórica do Bitcoin, 126 mil dólares. Que anúncio foi esse? Era sobre Digital Asset Treasury Companies, ou seja, empresas com tesouraria de ativos digitais, mais especificamente, empresas com tesouraria em Bitcoin. Bitcoin Treasury Companies, como a Strategy. E aí a MSCI fez esse anúncio, na data de 10 de outubro, para uma consulta pública sobre remover essas empresas dos seus índices. Vocês vão ver isso escrito aqui, Ó, se a atividade principal dessas empresas envolver Bitcoin ou outras moedas digitais, a MSCI propõe excluí-las dos índices MSCI, que é o caso da Strategy. E aí, olha que interessante, pessoal, olha o que eles colocam no final da nota. Essa consulta vai se manter aberta até a data de 31 de dezembro de 2025. Isso aqui fez com que todo o mercado, todos os institucionais, todos os fundos de investimento parassem de comprar Bitcoin. E alguns começassem a vender. Por quê? Porque da data que foi informado, 10 de outubro, até 31 de dezembro, existe um risco enorme de essas empresas, a Strategy e as outras empresas aqui, saírem do índice e, portanto, aquelas empresas que estavam comprando essas empresas e comprando Bitcoin precisarem reverter esse processo. Não poderem colocar esses ativos nos seus fundos.
Então isso congelou o mercado cripto, gerando, portanto, aquela cascata de quedas que tivemos de 10 de outubro para frente. Mas o importante aqui é entender o interesse da MSCI nisso, o que gerou a crise na Strategy, né, e no Bitcoin. A matéria explicava o porquê do Bitcoin está caindo com força, e a Strategy, especificamente, a ação da Strategy, desabar ainda com mais força do que o Bitcoin. Para vocês que vivem me perguntando, né, por que a Strategy derreteu 70% do preço? Por causa disso. Porque a Strategy poderia, de um dia para o outro, não valer nada. Sair dos índices, sair dos fundos, tudo aquilo que fez o preço dela subir, iria fazer ela derreter. Então ela derreteu, porque isso aqui era muito provável, ela sair do índice da MSCI. Mas que diabos de MSCI é essa? Que empresa é essa? Quem está por trás dessa empresa? Bom, abri aqui para vocês um site explicando, né, o que significa e qual é a importância da MSCI. Vamos agora descobrir o que significa essa sigla. O que é MSCI? MSCI é a sigla para Morgan Stanley Capital International. Ah, agora entendemos! Agora entendemos o criador da sigla, Morgan Stanley. Tá? Hoje não está mais envolvido. Você vai ver aqui embaixo que em 2009 a empresa tornou-se uma companhia pública totalmente independente, separada do Morgan Stanley. E a empresa é talvez mais conhecida por sua série de índices de ações que são usados por muitos fundos mútuos e ETFs como referência. Então os ETFs e fundos são ligados a esses índices da MSCI, como a gente viu, foi criado pelo Morgan Stanley. Legal, Guilherme, mas qual o problema disso? Bom, a próxima notícia, que saiu ontem, vai linkar as pecinhas para vocês. Morgan Stanley solicita ETFs de Bitcoin e Solana, intensificando impulso no mercado cripto, em meio ao aumento da demanda institucional. O Morgan Stanley, que criou os índices da MSCI, com o interesse de entrar no mercado cripto, e especificamente ETFs de Bitcoin, puxou o tapete dos ETFs de Bitcoin, dos fundos de Bitcoin, gerando esse pânico, fazendo os investidores pularem fora, saírem desses fundos. Paralelamente, derrubou o preço do Bitcoin, que o Morgan Stanley agora precisa para os seus ETFs, e agora, um dia antes da MSCI, que foi criada pelo Morgan Stanley, liberar a Strategy, liberar os fundos, cria seu próprio fundo, né? Faz a solicitação para a criação do seu próprio ETF de Bitcoin. Matando dois coelhos com uma cajadada só. Quem era o principal ETF comprador de Bitcoin? BlackRock, correto? A própria matéria aqui embaixo vai explicar para vocês a estratégia da Morgan Stanley. Aqui embaixo, ó. Os ETFs de Bitcoin à vista da BlackRock tornaram-se a principal fonte de receita da empresa em novembro do ano passado. BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. A maior receita, a principal fonte de receita vem do ETF de Bitcoin. Morgan Stanley olhou e falou, meu Deus, isso aqui é uma mina de ouro. Isso aqui é uma mina de ouro. Como é que eu puxo o tapete da BlackRock e de outros ETFs de Bitcoin? Afinal, ela estava pagando pedágio, pagando aluguel para sua concorrente, para a BlackRock, porque ela não tem ETF de Bitcoin. Os clientes querem, ela liberou, né? Isso, se não me engano, ano passado. Aqui, ó, outubro do ano passado. Outubro! Exatamente quando sai a notinha da MSCI, falando que provavelmente tiraria a Strategy e outras Bitcoin Treasury Companies dos índices. No mesmo outubro, a Morgan Stanley começa a liberar Bitcoin, criptomoedas para os seus clientes, mas não no ETF dela, no ETF da BlackRock. E aí, como a matéria fala, ao alavancar seus próprios ETFs, o banco, Morgan Stanley, pode integrar verticalmente esses produtos nas carteiras de seus clientes, mantendo as taxas de administração internamente, em vez de pagá-las a concorrentes, como a BlackRock. Então vocês entendem a manipulação que aconteceu?
a Morgan Stanley, que criou o índice MSCI, joga uma bomba no mercado. Ah, pessoal, infelizmente, a gente propõe aqui retirar a Strategy e todas as Bitcoin Treasury Companies dos índices. Esses índices que vocês, fundos de investimento, que vocês, investidores, utilizam como referência, fazendo com que todos vocês precisem vender as ações dessas empresas, os bitcoins. Olha o problemão aí. Isso gera um crash no mercado do Bitcoin e das criptomoedas. Isso afasta os investidores da BlackRock e de outros ETFs. E agora, um dia antes dela mudar de ideia, ela decide lançar o seu próprio ETF de Bitcoin. E agora, vocês aí que fugiram dos ETFs, vocês aí que fugiram do Bitcoin, comprem! Comprem com a gente, a Morgan Stanley. Mas a gente não tem mais ligação com o MS. Apesar de MSCI significar a Morgan Stanley, né, o MS do MS, a gente não tem nenhuma ligação com esse índice, tá? Foi só uma... aconteceu aí uma coincidência. Uma coincidência de no dia 6 de janeiro eles lançarem os seus ETFs e no dia 7 de janeiro, como estão vendo aí novamente, MSCI decide manter empresas de tesouraria de Bitcoin em seus índices. Então visualizem a manipulação acontecendo. Tá o gráfico do Bitcoin na tela para vocês, gráfico diário. Essa é a primeira caixinha, explica que no dia 10 de outubro, tá? Estão vendo a semana da alta histórica, MSCI anuncia a proposta que pode excluir Digital Asset Treasury Companies, ou Bitcoin Treasury Companies, né? Empresas que têm tesouraria de Bitcoin, como, por exemplo, a Strategy, dos seus maiores índices. A partir deste exato momento, o mercado derrete. Tá? É uma queda aqui surreal, pessoal. A gente vê o Bitcoin cair 18 mil dólares em poucos dias. Aquela queda de 36% que a gente viu no preço do Bitcoin. E aí, o preço, de forma muito interessante, ao invés de ele continuar caindo verticalmente, como num bear market, ele para de cair. Ele entra numa zona de acumulação por 45 dias. Estão vendo aqui? Estão passando por isso, né? Uma grande zona de acumulação, onde eu falava para vocês, pessoal, tá estranho. Tá estranho, porque as sardinhas estão vendendo, tem gente absorvendo isso. E não é somente a Strategy, tem gente absorvendo, gente grande absorvendo esses bitcoins, mantendo o preço aqui, lateralizando ao invés dele continuar caindo. Então, tá mudando de mão. Eu só não consegui encaixar as pecinhas, eu não consegui entender quem estava fazendo essa manipulação. E agora tá evidente. 45 dias. E aí, como vocês estão vendo aqui, no 1º de janeiro, um dia após a consulta da MSCI, o preço começa a subir. Do nada. Do nada. Eu até fiz um vídeo para vocês, né? Em 5 dias revertemos toda a queda de 2025. Quem está comprando? Bom, insiders. Pessoas que já sabiam dessa notícia. Já sabiam que a MSCI iria reverter a decisão, ia manter a Strategy e outras Bitcoin Treasury Companies nos índices. Então eles compraram antes. E agora tivemos a ligeira correção que estamos vendo no dia de hoje e que não muda a estratégia. Ela apenas continua mantendo as pessoas confusas. Aquelas pessoas que não estão conectando as pecinhas, elas continuam achando que tá tudo normal. Né? Não mudou nada. Mudou tudo. Se o que fez ETFs pararem de comprar Bitcoin e até alguns a venderem Bitcoin era esse risco, e esse risco deixa de existir, qual é a tendência a partir de agora, pessoal? Aquelas pessoas que saíram com medo voltarem para o mercado. Porque o Bitcoin, diretamente ou indiretamente, ele continua fazendo parte dos principais índices. E agora com mais portas de entrada. E agora com mais bancões incentivando a entrada dos seus clientes. Não tínhamos o ETF da Morgan Stanley, agora teremos. Então não é somente a BlackRock e as outras que já existiam. Tem mais pessoas no jogo. Mais pessoas interessadas em conquistar esses clientes. Mais bancos propondo a alocação de 3, 4, 5% do capital desses clientes em Bitcoin. Então a gente deve reverter esse processo de queda. Essa queda que a gente viu, agora tem todos os motivos do mundo para ser revertida, para voltar a crescer. A Morgan Stanley não está entrando no jogo para perder dinheiro. Ela está entrando para ganhar dinheiro. Para pegar a fatia da BlackRock, que ela puxou o tapete, para reconquistar clientes que fugiram assustados dos ETFs, porque sairiam dos índices,
e que agora não vai sair mais. E graficamente, a correção de hoje acontece onde teria que acontecer. Estão vendo aí no meu gráfico diário na Quantifury como o preço decola após o rompimento da linha verde, a linha de tendência de baixa, né? E foi onde eu falei que ia. Vai no topo deste canal vermelho, que é aquela bandeira de baixa, possível bandeira de baixa, né? Então testa a resistência, mais uma vez, como testou aqui em três ocasiões anteriores, né? E mais uma vez ele recua. É uma resistência complicada de ser rompida, ali de 93 para 94 mil dólares. Bateu lá, falhou, e quando falha, recua. Tá? Mas não é o fim, é somente um recuo natural. Uma zona de venda conhecida, como a gente viu, já recuou outras 3 vezes antes, né? Mas que quando superada tende a dar uma disparada de preço até a região de 100K. Mas agora eu estou muito mais otimista. Não somente por causa do rompimento da linha de tendência de baixa que acompanhava a gente desde a alta histórica. Não somente por isso. Mas porque existe um motivo para o preço decolar. Ficou claro para vocês a manipulação? Porque para mim ficou. Agora eu entendi por que o preço caiu, agora eu entendi quem estava interessado em derrubar o preço do Bitcoin, e agora eu vi que esse interessado não está mais interessado em derrubar. Ele liberou. Está no índice, estou lançando o meu ETF, o meu fundo de investimento com Bitcoin. Venham, clientes. Agora existe um grande incentivo para a reversão do preço. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender a manipulação desse mercado, deixa o like, se inscreve aqui no canal da Criptomaníacos e se for comprar Bitcoin, compre com privacidade, tá? O USDT também, enfim, várias criptomoedas aqui dentro da Spike to Spike, usando o meu link ou QR Code, você tem 20% de desconto. Basta vir aqui, ó, seleciona a moeda, tem Bitcoin, tem Monero e tem o USDT, você seleciona a moeda que você quer, você coloca comprar ou vender aqui, e aqui embaixo você seleciona se é real, se é euro, se é dólar, onde você estiver no mundo, a Spike to Spike te atende com total privacidade, porque é um P2P, pessoa para pessoa, e não uma corretora, e não uma exchange, tá? Clique em prosseguir, que eles vão tomar conta de todo esse processo de troca de Bitcoin com outras pessoas para você. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.